Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Podem sentar, aleluia, glória a Deus. Na verdade, eu que quero agradecer o privilégio, a oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Silvio pelas portas abertas, pela oportunidade, e pelo pastor Rodrigo e Cíntia por conviver com essa família abençoada, amém? Esses dias tem sido uma bênção para mim, a gente deu uma voltinha por ali, né? Eu não estou lembrado o nome da rota, mas pronto, os caminhos da... Como é? Caminhos de pedra, pronto. É um local lindo, né? Eu só não fiquei mais alegre porque minha esposa não está aqui comigo, né? Se tiver, eu até falei para ela que a gente deveria fazer essa viagem, esse percurso. Aleluia. Você está pronto para receber a palavra? Amém. Aleluia. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça? Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite por tua palavra verdadeira, poderosa e imutável. E no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da tua vontade, Pai, iluminando os olhos do nosso entendimento para percebermos, para compreendermos a esperança do chamamento, a herança dos santos e a suprema grandeza do teu poder, que já está operando em nossas vidas. E para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades, Pai, e te agradecemos por uma noite de crescimento, edificação, fortalecimento, Pai. O teu Espírito vivificando essas verdades em nossos corações e nos fazendo entender. Sim, Pai, te agradecemos pelo ministério do teu Espírito, por aquilo que o teu Espírito vai falar conosco. Nós te agradecemos por todos os teus benefícios, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Aleluia. Romanos, capítulo 10. Todos encontraram? Quem encontrou, diga eu vou subir. Eu vou subir. Quem não encontrou também pode dizer, eu também vou subir, amém? Romanos capítulo 10. Como o pastor falou, ontem à noite eu falei um pouco sobre a advertência, o conselho, a advertência que Paulo deu a Timóteo, e Timóteo deveria fazer algo com as profecias que foram proferidas a respeito dele. E o que ele deveria fazer? Ele deveria combater o bom combate, conservando a fé e a boa consciência. A fé é algo que se conserva, e a boa consciência também. E ontem à noite eu falei sobre isso, falei mais sobre boa consciência, sobre o que a Bíblia fala sobre consciência. E hoje eu quero falar um pouco sobre o assunto da fé. Claro que não dá para esgotar esse assunto, é por isso que existe uma matéria no Rema chamada Fundamentos da Fé. E se você não fez, é bom você fazer. Amém? Porque 4 vezes na Bíblia está escrito: o meu justo viverá pela fé. Repita comigo: o meu justo viverá pela fé. Como você percebeu, o meu sotaque é lá de cima. Eu sou cearense e hoje eu moro em Campina Grande. É a terceira vez que eu estou morando em Campina Grande. Então eu vou falar, não vou falar tão rápido que é para não complicar. Porque pode ser que alguém tenha dificuldade de entender. Amém? Nordestino fala um pouco avexado, né? Romanos capítulo 10, versículo 8, o texto diz: porém, que se diz? Todos encontraram? A palavra está perto de ti. Diga, ela está bem perto. Na tua boca e no teu coração. Diga, na minha boca e no coração. Aí Paulo disse: isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Repita comigo: palavra da fé. Palavra da fé. O que me chama a
atenção, irmãos, é o fato de que o apóstolo Paulo, ele classificou, ele intitulou a palavra de Deus de palavra da fé. Não é a palavra da dúvida, não é a palavra da insegurança, a palavra da descrença, não é a palavra do se Deus quiser, não, é a palavra da fé. Você segura em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, e essa palavra é chamada de palavra da fé. Diga palavra da fé. A Bíblia, a revelação neotestamentária, bem como o Antigo Testamento, a palavra de Deus, foi chamada por Paulo de palavra da fé. Por quê? Porque uma vez que a gente tem comunhão com essa palavra, uma vez que a gente deixa essa palavra entrar em nosso coração, essa palavra vai gerar algo. O quê? Medo? Insegurança? Pavor? Não, essa palavra vai gerar algo que é fé. Paulo não disse que a Bíblia, a palavra de Deus, era a palavra da dúvida, a palavra do se Deus quiser. Não, é a palavra da fé. A Bíblia é classificada como palavra da fé. Algumas pessoas, por não entender essas verdades, elas questionam a gente. Quer dizer, então, que vocês creem na palavra da fé? Ora, a Bíblia é a palavra da fé. Paulo pregava a palavra da fé. Não somente Paulo, mas o Senhor também pregou a palavra da fé. Todas as pessoas que foram para ouvir o Senhor Jesus com um coração aberto, sincero, foram abençoadas. O único tipo de pessoa que não conseguiu desfrutar da graça de Cristo, do poder curador, da assistência, provisão, paz ou alegria de Jesus, foram os religiosos, porque iam com o coração endurecido, e realmente essa palavra, a palavra de Deus, não encontra lugar em um coração endurecido, mas em um coração aberto, sincero e contrito, vai encontrar lugar e vai promover fé. Diga fé. A palavra de Deus é chamada de palavra da fé. Ela gera fé, ela gera certeza, ela gera convicção em nossos corações. Posso ter um amém? Amém. Isso me faz entender algo. Esse próprio versículo mostra como foi que aconteceu o novo nascimento. Ele fala que o novo nascimento, a salvação, é o resultado de dois fatos. Primeiro, a pessoa ouve a palavra, ela crê no coração, diga no coração. Nós sabemos que o coração aqui citado por Paulo é o espírito humano, porque a fé é do espírito humano. A fé é do coração, a razão é da mente e os 5 sentidos é do corpo. Com o coração, com o espírito se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito de quê, irmãos? Diga salvação. Quer dizer, então, que eu e você, quando confessamos a Cristo e recebemos a salvação é o resultado de uma fé no coração e de uma confissão com a boca, sim ou não? Esse mesmo princípio se aplica às outras áreas da vida. É com o coração que eu creio para a justiça e com a boca confesso sobre salvação, é com o coração que eu creio sobre provisão e com a boca eu confesso, é com o coração que eu creio para a cura e com a boca confesso que estou curado, é com o coração que nós cremos naquilo em que devemos crer e devemos também confessar ou liberar com uma confissão. Jesus foi um homem que andou aqui pela fé, mas também confessando aquilo que ele acreditava no coração. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por um aleluia e um amém. Diga a palavra da fé. 1 Timóteo capítulo 4. Se alguém te perguntar, você crê na palavra da fé? Claro, é a palavra de Deus. A palavra que gera fé. Aleluia. Claro, irmãos, que quando eu falo a palavra da fé, a fé, em primeiro lugar, ela não nega as circunstâncias. A fé identifica os problemas, quem anda pela fé identifica os problemas e por meio da fé na palavra, em comunhão com a palavra de Deus, ela vence cada um dos problemas que se levanta contra ela. Amém? Existe um texto, eu vou apenas citar, eu pedi aos irmãos para abrirem em 1 Timóteo capítulo 4, não foi isso?
Glória a Deus. E eu vou citar apenas um texto que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O texto fala: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Esse é o desejo de Deus, não somente para Paulo, mas para mim e para você também. Que desejo? O desejo de Deus é sempre nos conduzir em triunfo, amém? A despeito dos problemas, dificuldades que se levantam, é desejo de Deus sempre nos conduzir em triunfo. Porém, aqueles que vão triunfar, aqueles que vão vencer cada circunstância, são os que andam pela fé, confessando a palavra, confessando aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 diz: Paulo está dando vários conselhos a Timóteo. E aí no verso 6 ele fala: Timóteo, você expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Diga, bom ministro. Aí ele conclui: alimentado com as palavras da fé. Quais palavras Timóteo estava sendo alimentado? E da boa doutrina que tens seguido. Eu quero comentar um pouco mais sobre isso aqui. Expondo estas coisas aos irmãos, tu serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Diga, palavra da fé. Com quais palavras Timóteo foi alimentado? Pronto. Nós sabemos que a alimentação é fator determinante no crescimento. Eu tenho 2 irmãs gêmeas, hoje são adultas, mas desde criança, se você pega 2 crianças gêmeas, e uma você alimenta com carne, feijão, arroz, legumes, vegetais, com carboidrato, com proteína, aminoácido, com todos os nutrientes necessários. E a outra você alimenta com pipoca, pirulito e refrigerante. Depois de 20 anos, ambas terão a mesma força física, a mesma musculatura e ossatura, ambas estarão desenvolvidas, uma estará forte, desenvolvida, e a outra estará desnutrida, fraca, debilitada. É isso que, lamentavelmente, tem acontecido com alguns cristãos. Circunstâncias se levantam contra eles, e aí o que acontece? Por eles não estarem sendo alimentados, ou não estarem se alimentando da palavra da fé, é uma outra palavra, não estão se alimentando da palavra da fé, eles não têm força para enfrentar e vencer as circunstâncias. E observe que a palavra é um alimento. Paulo disse, alimentado com a palavra da fé. Amém? Se eu me alimento com a palavra da fé, é natural para mim eu andar pela fé, andar vitorioso, intrépido, confiante em Deus, ousadia, amém? Reivindicando os meus direitos e privilégios. Agora, se eu me alimento de qualquer outro alimento, eu não vou andar pela fé. É interessante que ele fala, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você tem seguido uma boa doutrina? Agradeça a Deus. Dê graças a Deus porque você tem recebido um alimento forte, não um alimento qualquer. Você tem recebido um alimento que tem te promovido, tem te colocado no nível em que Deus quer. O irmão Kenneth Hagin, ele comenta em um de seus livros que um certo cristão que congregava na época lá na igreja, lá nos Estados Unidos, na época em que ele pastoreava, chegou para ele e disse: irmão Hagin, surgiu uma proposta para mim, para eu morar em tal cidade, ganhando $50 a mais. Na época, $50 era um valor considerável. E aí o irmão Hagin perguntou: ô abençoado, nessa cidade existe alguma igreja que pregue o evangelho em sua plenitude? Existe alguma igreja que pregue a palavra como ela é, a palavra da fé? Sabe o que foi que ele disse? Ah, não, isso não importa não, o que importa é que eu vou receber $50 a mais. Aí o irmão Hagin disse: espera aí, tem alguma coisa errada. Quando você chegou aqui, você e sua família viviam fracos, desanimados, viviam doentes, você gastava uma fortuna com remédio, aí você começou a ouvir uma palavra, não qualquer palavra, mas a palavra da fé, começou a trazer qualidade de vida para você e para a sua família, você não andava mais doente, andava em saúde divina, andava desfrutando das bênçãos de Deus,
Se você for para uma cidade onde não tem uma palavra que vai te levantar por dentro, pouco vai adiantar ganhar $50 a mais. Você vai gastar muito mais do que isso com outras coisas. De que adianta uma pessoa ir para um outro local quando lá não tem uma palavra, a palavra da fé, o evangelho em sua plenitude, em que vá erguê-la, fortalecê-la? Eu posso ter um amém? Amém? Ontem à noite eu falei sobre isso, sobre crente incrédulo, e eu vou explicar isso agora, daqui a pouco. Lamentavelmente existem crentes incrédulos. Parece paradoxal, mas não é. Mas antes vamos ver alguns textos aqui nas Escrituras. Aleluia. Diga a palavra da fé. Irmãos, eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem. Eu me converti em janeiro de 96, então faz 20 anos que eu me converti. De lá para cá, eu já entendi algumas coisas. A primeira coisa que eu entendi é: o tempo não se encarrega de me amadurecer. O tempo não se encarrega de manifestar as bênçãos de Deus. Não. Porque se encarregasse, muitas pessoas que têm muita estrada corrida, o velocímetro muito virado, já estavam desfrutando das bênçãos. Não é o tempo que se encarrega de nos amadurecer, não é o tempo que se encarrega de manifestar as bênçãos. Então o que é? É aquela pessoa expor a vida à palavra da fé, compreender, pôr em prática e colher os benefícios. Amém? A Bíblia diz, em Romanos, eu vou fazer, quem concluiu o rema? Vamos fazer agora uma avaliação oral. Ok? O que é que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17? Quem vai tirar um 10? Pelo amor de Deus, não decepciona não. Não vale colar não. Abrir a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Opa! Quem foi que falou? Foi você? Pronto, ganhou um 10. Está escrito na... Não colou, não? Não concluiu? Olha só, pessoal do segundo. Está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Espera aí, quer dizer então que fé é o resultado de comunhão com a palavra? Sim ou não? A fé é o resultado de se expor a vida à palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, essa palavra entra no meu coração e gera uma convicção, uma fé, eu ponho em prática e colho os benefícios. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Pois fique certo também essa noite de que do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida vem pelo ouvir. Ambas, a fé e a dúvida vêm por essa mesma avenida, pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir, dúvida vem pelo ouvir. Convicção vem pelo ouvir, medo vem pelo ouvir. Certeza vem pelo ouvir, incerteza, insegurança também vem pelo ouvir. Resta saber o que você está ouvindo. A Deus, porque você está ouvindo a palavra da fé. Você tem ouvido a palavra da fé, mas se eu te desse, se eu ministrasse a você a palavra da dúvida, do medo, da insegurança, ia gerar justamente isso em teu coração. E é por isso que tem crente incrédulo, tem pessoas duvidosas das bênçãos de Deus. Por quê? Porque tem ouvido uma mensagem: ah, mas Deus não quer, ah, mas isso e aquilo, ah, mas se eu não posso, ah, mas eu não consigo. Isso não é a palavra da fé. Posso ter um amém? Amém. Eu estou falando alguma heresia? Não. Lembrei agora de um irmão lá em Fortaleza. Não moro mais lá, eu estava de passagem, peguei uma carona com ele, aí estava dirigindo o carro dele, falando: Marcelo, se Deus quiser, esse ano eu vou prosperar. Marcelo, se Deus quiser, eu vou trocar de carro. Marcelo, se Deus quiser, aquilo estava me incomodando. Eu perguntei: e se Deus não quiser? Aí ele: quer, né? Deus quer. Irmãos, isso não é soberba. O único momento em que o Senhor Jesus usou o si foi na oração de consagração. De fato, Jesus, ele não queria mudar Deus, até porque Deus não muda. Jesus queria se consagrar plenamente ao Pai. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu.
Foi o único momento na vida de Cristo que ele usou o si. Nas demais coisas, ele não usou o si, ele usou a fé. Imagina só Jesus diante da tempestade. Aí ele diz, tempestade, aquiete se quiser, mas se não quiser, afunde o barco. Foi assim? Chegou para o leproso e disse, receba a cura se quiser, mas se não quiser, fique doente. Não. Chegou para um endemoniado, saia se quiser, mas se não quiser, pode ficar dentro dele. O único momento em que ele usou o si foi na oração de consagração. Isso nos faz entender um fato também. O único momento em que eu vou usar o si é na oração de consagração. Amém? Porque nas demais, os assuntos da vida, a Bíblia já tem algo a falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a dúvida também vem pelo ouvir. Uma palavra duvidosa, uma palavra de descrença. Esse ano, agora no início do ano, meu filho nasceu em março, eu estava ensinando em Campina Grande e logo depois fui ensinar em João Pessoa. Lá ensinando em João Pessoa, eu estava ensinando no Rema a matéria Autoridade do Crente, que é uma matéria do Rema. E na matéria Autoridade do Crente existe um tópico da matéria, o nome de Jesus e os batismos. De fato, todo cristão foi batizado nesse nome. Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí eu falando sobre o nome e os batismos, o batismo nas águas, primeiro o batismo no corpo, nas águas e no Espírito Santo. E aí eu falei sobre o batismo no Espírito Santo. E lá na turma tinha um irmão, um filho de Deus, como eu e você, com 47 anos de crente, porém sem o batismo no Espírito Santo. Eu te pergunto, faz diferença na vida de um crente 47 anos com ou 47 anos sem o batismo no Espírito Santo? Sim ou não? E como faz diferença? Agora, por que ele ficou 47 anos sem o batismo? Porque ouviu de púlpitos que não era para todos. Não esse, graças a Deus. O púlpito, irmãos, deve ser usado para gerar fé e não para gerar dúvida. Mas por trás de um púlpito, eu ouvi uma mensagem que lhe furtou espiritualmente por 47 anos. Ele ficou 47 anos, alheio, ignorante, furtado de uma bênção que sempre pertenceu a ele, desde o momento em que ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Eu te pergunto, Jesus é o teu Senhor? Você vai subir? Sim. Pois repita comigo, eu vou subir. Eu vou subir. Pronto. Você crê em Cristo? Sim. Se sairmos entrevistando a todos os cristãos que estão espalhados em toda a face da terra, todo cristão vai dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Ele morreu por meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Diga, eu creio. Eu creio. Porém, se você perguntar, e esse Jesus que morreu por teus pecados e ressuscitou para a tua justificação e te salvou, você crê que é a vontade dele te curar? Não, eu não creio. Você crê que é a vontade dele suprir as tuas necessidades? Não, eu não creio. Está vendo? Existe crente incrédulo. Ele crê que Jesus morreu por seus pecados, mas não crê que esse Jesus tem poder para curá-lo. Crê que vai subir, que Cristo vai arrebatá-lo, mas ele não crê que esse Jesus tem poder para suprir as suas necessidades. Então, ele é um crente incrédulo. Estou falando de alguma heresia? Irmãos, espalhado pelo mundo tem um bocado de crente incrédulo. Vai subir, diga eu vou subir. Mas vai deixar de desfrutar de uma vida bem-sucedida aqui na terra. Irmãos, eu não estou pregando um mundo de utopia, não. Existem problemas, existem circunstâncias adversas, dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus não parou por aí. Mas ele, o que foi que ele disse? Diga, tem de bom ânimo. É bíblico passar por aflição. O que não é bíblico é perder o bom ânimo. E aí ele continua, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O diabo e Satanás já são inimigos vencidos por Cristo na cruz. Aleluia. Amém? O problema é que as pessoas pegam uma parte e salientam o lado negativo. Está vendo? Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Só que ele não parou por aí. Por que é que eu vou parar? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Eu posso ter um bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, me entregou a vitória e agora pela fé eu vou desfrutar, vou vencer cada circunstância, vou desfrutar das promessas que estão disponíveis para cada um de nós. Amém? Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Só concluindo o exemplo lá de João Pessoa. Gálatas, capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode dizer: as minhas também. Esse irmão de João Pessoa, 47 anos sem o batismo no Espírito Santo. O que foi que eu fiz? Eu só ministrei a palavra da fé. E o mérito não está no pregador, o mérito está na palavra de Deus. Quem tem poder para mudar a vida das pessoas não é o pregador, é a palavra. Diga a palavra. É por isso que uma vez que você ouve a palavra, aonde você praticar essa palavra vai frutificar. Amém? Gálatas capítulo 3, e aí o que acontece? Eu ministrei, eu passei uma aula inteira falando sobre o batismo no Espírito Santo, dei os textos para meditar e disse: na próxima aula eu vou impor as mãos. Tinha, na verdade, umas 7 a 8 pessoas, era mais ou menos isso, umas 7 a 8 pessoas, aí eu falei: na próxima aula eu vou impor as mãos sobre vocês e vocês vão receber, amém? Amém. E expliquei sobre fé, fé é uma convicção, fé tem ações correspondentes. E aí, quando eu comecei na aula que disse a dar alguns avisos, esse mesmo irmão disse: peraí, nós não vamos orar não? Eu disse: calma. Estava tão convicto que queria logo receber. Quando eu pedi para formar a fila, uma irmã chegou e disse: ai meu Deus, eu estou com medo de não receber. Se tem medo, não tem fé, porque fé e medo são contrários. Pois ele não recebeu, estava com medo. Diga: eu não tenho medo. Irmãos, o medo não pode estar habitando aonde tem que habitar a fé, no coração. As duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Já dizia o certo físico, não estou lembrado qual. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não pode ter dúvida aonde tem que ter fé. É por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 11, que se você crer e não duvidar no coração, a pessoa não pode duvidar aonde tem que ter fé, no coração, amém? Não tem como, são contrários. O medo traz um comportamento e a fé traz outro. Quem anda pela fé se comporta de uma maneira, tem um comportamento correspondente. Como eu costumo dizer, quem anda pela fé tem um modus operandi específico, amém? E esse irmão, assim que eu falei, formou a fila. Quando eu toquei na cabeça dele, o homem começou a disparar e falar em línguas. E falava. Foi o primeiro a receber. Falou em línguas. E o mérito não está no pregador, o mérito está na palavra. Eu só falei a palavra como ela é. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes, diga: eu já recebi. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação de quê, irmãos? A palavra da fé. Paulo pregava uma mensagem que gerava fé. Versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Repita comigo: pregação da fé. Deus, ele opera milagres, concede o batismo no Espírito Santo, por praticarmos a lei mosaica ou por andarmos pela fé? Pela pregação da fé. Quando a pregação certa é trazida, gera-se fé e faz com que a pessoa receba algo da parte de Deus.
Se eu ensino sobre cura de forma correta, de forma bíblica, gera-se convicção no coração e faz com que a pessoa receba cura. Se eu ensino sobre provisão de forma bíblica e correta, gera-se fé, convicção e faz com que a pessoa receba provisão. Se eu ensino sobre o novo nascimento de forma correta, gera-se fé e faz com que os pecadores, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, confessem a Cristo, recebam a Cristo pela fé e entreguem os seus corações ao Senhor Jesus. Amém? E voltando ao contexto, quem anda pela fé tem um comportamento específico. Tem até um texto nas Escrituras. Jesus Cristo pregando a palavra, 4 homens trouxeram um paralítico acamado, ele estava acamado, pelo eirado, descobriram no ponto correspondente, baixaram o homem, e a Bíblia diz, está no plural, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé do paralítico e a fé dos 4 amigos que o trouxeram. É possível ver a fé? Uma pessoa, quando está andando pela fé, ela está escrita aqui em neon na testa. Fé. Aleluia. Uma pessoa que anda pela fé tem atitudes correspondentes. É possível ver quando alguém anda pela fé? Então é possível também ver quando alguém anda pela dúvida. É possível ver também. É possível porque a pessoa denuncia por palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio da palavra, vai sair a palavra. Mas se o coração está cheio das informações do mundo, vai sair as informações do mundo. Sim ou não? Sim. E, irmãos, nós temos que guardar o nosso coração, porque ele é um bom depósito. Agora a gente tem que abrir esse bom depósito para depositar a palavra e não as informações do mundo. De fato, se você pegar e ligar a TV, o repórter, geralmente, hoje é domingo, terminou o culto, não sei se dá tempo para assistir o Fantástico, como diz aquele deputado, fantástico. Né? Você liga no Fantástico ou no Repórter Record, de acordo com a tua preferência, aí o repórter fala, boa noite. Não é assim que ele fala? Uma voz bonita, um vozeirão, aquela impostação, boa noite. E passa o tempo todinho só dando notícia ruim. Foi uma boa noite, desse jeito? E aí começa a falar da crise dos refugiados, começa a falar que o ebola está voltando lá na África, começa a falar do desemprego no Brasil, começa a falar que por causa do efeito Trump o dólar está aumentando, os indicadores econômicos não estão favoráveis. Aí começa a dar notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Se você abre o depósito do teu bom coração, o bom depósito do teu coração para essas informações, se você não filtra pela palavra, vai entrar informação ruim, vai gerar uma fé negativa, você vai ficar inseguro, com medo e vai duvidar das bênçãos de Deus. Estou falando de alguma heresia? É assim que as coisas acontecem. E é interessante que o diabo às vezes fala. Quem aqui já viu o diabo? Graças a Deus. Eu estava ensinando uma vez no Rema, e eu perguntei quem aqui viu o diabo, uma irmã levantou a mão. E eu fiquei admirado de algumas pessoas. Eu vi no filme do Pica-Pau. Aquela caricatura de um demônio, né? Ali não é o diabo. Irmãos, esse é o problema. A gente não vê o diabo e pensamos que aquelas informações ou pensamentos que vão contra a Bíblia são apenas pensamentos do nada, mas não. Mesmo não vendo aquela boca sussurrando, balbuciando em nossos ouvidos, se chega qualquer pensamento contrário à palavra, deve ser reprovado prontamente. Amém? O diabo às vezes fala, depois de uma pessoa expor a vida a um noticiário ruim, o diabo fala, é bem provável que você perca o seu emprego. Você conhece um adágio popular que diz, mente vazia é a oficina do... Mas fique certo também de que a mente com a palavra de Deus é a oficina de Deus. A questão é, ele precisa encher a mente com a palavra para que aquelas verdades desçam para o coração. Agora, se ele não encher a mente, o diabo vai querer falar, se a pessoa pensar, é mesmo. Ela começa a pensar, irmãos, se você é uma daquelas pessoas que não consegue parar de duvidar, tem pessoas que falam isso. Ah, mas eu não consigo parar de duvidar, pois então duvide das suas dúvidas. Amém. Duvide do fracasso. Porque o diabo fala, você não vai conseguir. Diabo, eu duvido. Eu duvido que eu não vou conseguir. O diabo diz, você não vai ser curado. Diabo, eu duvido que eu não vou ser curado. Está aí, eu duvido.
Você não vai pagar suas contas. Satanás, eu duvido. Se você é uma das pessoas que não consegue parar de duvidar, então duvide do que não presta, duvide das suas dúvidas, amém? Mas nunca duvide da palavra de Deus. Paulo, ele ministrava uma palavra. Que palavra? Não a palavra de conformismo, não a palavra que deixa do jeito que está, mas uma palavra que mudava os corações, entrava no coração da pessoa, gerava uma convicção, uma fé, a pessoa praticava, colhia os benefícios do que a palavra diz. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 11. Estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando o pregador fala, mais 45 minutos. Hebreus capítulo 11, diga pela fé. Claro, irmãos, eu lembro, lá em Fortaleza, eu nasci de novo em uma igreja X, fui congregar em uma igreja Y, e aí depois cheguei no Verbo da Vida. E realmente, irmãos, eu sei que quando eu comecei a ter contato com a literatura do irmão Reagan, levou um tempo para as coisas engrenarem, para eu começar a perceber, mas eu perseverei, perseverava, e meditava, pouco a pouco, cada um daqueles assuntos foram clareando, foram ficando claros, e eu fui percebendo o que a palavra de Deus fala em meu favor e em teu favor também, amém? Não é porque foi uma primeira leitura, de fato, irmãos, ninguém consegue extrair tudo quanto a Bíblia oferece através de uma primeira leitura. Ninguém. Quem aqui já leu o Evangelho de Mateus? Todinho. Quem já leu o Novo Testamento? Todinho. Você conseguiu extrair tudo quanto o Novo Testamento fala através de uma primeira leitura? Claro que não. Mas quanto mais a gente lê e medita, quanto mais lemos e meditamos, mais lemos e meditamos, mais vamos conseguir desfrutar, usufruir das promessas que estão contidas nessa palavra. Amém? Não é uma leitura apenas, mas é ler e meditar, e depois ler novamente e meditar, e ficar lendo e meditando, pronto. Quanto mais a gente lê, mais a gente medita, mais a gente cresce. Amém? E é importante isso, irmãos, o crescimento da fé. Foi o que eu falei ontem à noite. Eu falei o seguinte: se essa semana o meu conhecimento sobre Deus aumentou, significa dizer que a minha fé aumentou e eu cresci espiritualmente. Se essa semana eu aprendi algo mais sobre Deus, é porque eu cresci espiritualmente e a minha fé aumentou. Agora, o contrário também é verdade. Se essa semana meu conhecimento sobre Deus não aumentou, significa dizer que eu deixei de crescer espiritualmente e deixei de aumentar a minha fé. A fé, ela é simultânea ao conhecimento. A fé começa quando se descobre a vontade de Deus. Sim ou não? Apenas para exemplificar. Eu não nasci num lar evangélico. Meus pais tinham uma religião, eu fui o primeiro a me converter. Só que até então, quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe sobre salvação, ela falava o seguinte: Marcelo, salvação é algo que só Deus vai dizer lá no céu. Isso é uma ignorância, sim ou não? Ignorância da palavra. Por eu não descobrir que a salvação estava disponível aqui na terra, não consegui usufruir. Quando minha mãe falava isso, eu, quando criança tem imaginação fértil, né? Eu achava o seguinte, que eram alguns anjos imensos, girando um globo grande, sorteando quem ia ser salvo e quem não ia. E aquele anjo girando aquele globo com uma bolinha: você foi salvo. Você foi salvo. E você foi salvo também. Mas não. Uma vez que chegou o conhecimento de que a salvação já está disponível aqui, gerou fé e eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. A fé começa quando se descobre a vontade de Deus. Eu poderia passar a noite toda, irmãos, falando sobre os benefícios da fé, o que a fé faz em nossas vidas. De fato, é uma matéria do Rema. 8 dias ensinando sobre fé, fundamentos da fé, a importância da fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Vamos andar pela fé. Mas o que mais me chama a atenção é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Hebreus 11, 34 diz: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza. Repita comigo: da fraqueza.
O que foi que eles tiraram? Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Na tradução brasileira, diz: extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio da espada, de fracos tornaram-se fortes. E na nova tradução da linguagem de hoje diz: apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada, eram fracos, mas se tornaram fortes. Quem aqui um dia já amanheceu fraco? Sim ou não? Quem já amanheceu fraco? Nesse dia a gente amanheceu fraco. Se nesse dia nós pegarmos a palavra e encher o coração da palavra, dessa fraqueza vai brotar uma força. Agora, se eu não encher meu coração com a palavra, vou passar o dia fraco, 2 dias, a semana fraco, misericórdia. Eu não sei como é que aquela ave canta aqui. Lá eu tomei conhecimento de que alguns locais no Nordeste, no resto do Brasil, lá em Fortaleza é capote, galinha, aí depois tem galinha da Angola, cocá, guiné, como é que chamam aqui? Como? Tô fraco, aquele pássaro. Como é que chamam aqui? Angola, pronto, é igual. Como é que ela canta? Como é que ela canta? É a canção de alguns cristãos que não têm se alimentado da palavra da fé, que não têm deixado a palavra de Deus entrar no coração e trazer força. Posso ter um amém? Mas graças a Deus nós não estamos fracos não, amém? Diga: eu sou forte. Tem até um texto no Antigo Testamento: diga o fraco, eu sou forte. E isso é pela fé, irmãos. Amém? Diga: eu sou forte. Da fraqueza tiraram força. E eu quero finalizar com isso: como liberar a nossa fé. É importante isso? Irmãos. Às vezes às vezes nós não falhamos em meditar na palavra, mas nós falhamos em liberar a nossa fé, porque o novo nascimento é o resultado de uma fé e de falar algo. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu creio no coração e confesso com a boca a respeito de salvação, provisão, cura, proteção ou qualquer outra bênção da parte de Deus. Amém? De fato, se a gente for observar, em cada área da vida do Senhor Jesus em que ele foi tentado, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 são os textos que registram a tentação do Senhor Jesus. Ele foi tentado pelo diabo, e claro, ele não foi tentado apenas 3 vezes. No Evangelho de Lucas fala que ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo, e no fim deles teve fome. Há apenas o registro de 3 tentações, mas ele ficou 40 dias. Tanto é que em Hebreus fala que, semelhante a nós, ele foi tentado em tudo. Diga: em tudo. Mas quando observamos, em cada tentação do Senhor Jesus, minha mãe tem uma expressão, é o seguinte: quando a gente está triste, ela fala: vai ficar acuado como um cachorro com bicheira? Quando o diabo vem falar alguma palavra de dúvida, a gente não tem que ficar como o cachorro com bicheira nos cantos. Temos que fazer como Jesus fez. Sim ou não? Sim. O que foi que ele fez? Diga: confessou a palavra. Para cada tentação, em cada área em que ele foi tentado, havia um texto que trazia a resposta, a solução, e Cristo confessava a palavra. Amém? Transforma essas pedras em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o levou ao pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito. E aí o diabo citou para Jesus, Salmo 91, versículo 11 e 12. Aí Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia também fala que o diabo mostrou todos os reinos do mundo e disse: se tu se prostrar e me adorar, tudo isso te adorarei. Satanás, arrela-te, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Para cada tentação, Jesus, ele citou um texto bíblico, ele falou algo, e foi dessa forma que ele resistiu ao tentador. Amém? Como libera a nossa fé? Diga: confessando a palavra. Jesus foi um homem que confessou a palavra? Com certeza. Quantos cristãos estão presentes? Cristão significa um imitador de Cristo, uma cópia de Jesus. Tem até um livro que fala, andando nos passos de Jesus. Se nós vamos andar nos seus passos, vamos fazer o que ele fez, falar o que ele falou. Amém? E eu quero mostrar um texto.
Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Aleluia. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, que diz: Jesus foi com ele, Marcos 5, 24, e grande multidão o seguia, fazendo o quê? Diga comprimindo. Diga apertando. Lá no Nordeste fala arrochando. É outro significado aqui? Porque se for, me perdoem. Não? Às vezes acontece, né? A gente fala alguma expressão típica de uma região, e porque, por exemplo, lá em Salvador, a gente não pode falar uma palavra. Para nós é comum, mas lá não é comum não. Não é bom falar não, tá bom? Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos? Vinha sofrendo de hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos. Se ela foi a vários médicos, é porque ela tinha um certo recurso financeiro, um certo poder aquisitivo. Gastou muito dinheiro com a medicina, e entenda, a medicina não é errado procurar médicos. A medicina é um pequeno fragmento do conhecimento de Deus para trazer alívio à humanidade, amém? Mas naquela época a medicina não tinha recursos para ela. Tendo padecido a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, diga a fama. Como é que a fé vem? Tendo ouvido a fama, que por sinal era uma boa fama, Jesus era bem afamado. Que fama Jesus tinha? Aquele que cura os enfermos, aquele que expele os demônios, aquele que perdoa os pecados, que traz alegria aos corações, aquele que alimenta as multidões, vai passar por aqui. Era essa a fama de Jesus. Tendo ouvido a fama, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Por quê? Porque dizia consigo mesma: se tão somente lhe tocar as vestes, ficarei. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Senhor, tu vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ora, todo mundo te tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, trêmula e consciente do poder que havia sido operado nela, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E aí no verso 34 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé fez o quê, irmãos? Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha só, a Bíblia diz que essa mulher estava enferma há 12 anos, mas aí ouviu falar de Cristo. Se ela ouviu, a fé vem pelo ouvir. Se ela ouviu a fama de Jesus, gerou uma convicção no seu coração. Só que ela não ficou em casa deitada eternamente em berço esplêndido, não. Ela teve ações correspondentes, ela agiu à altura daquilo que acreditava. E o que foi que ela fez? Ela ouviu, gerou fé, saiu de casa porque dizia: se tão somente lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela saiu de casa até onde Jesus estava, confessando aquilo que ela acreditava no coração. Se eu tocar em Jesus, ficarei curada. Se eu tocar nele, 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 ficarei curada. Tocou, e o que aconteceu? Se cumpriu o que ela falava na boca e cria no coração. Amém? Lamentavelmente, irmãos, algumas pessoas, elas enchem o coração com a palavra, mas não confessam aquilo que a palavra diz, aquilo que elas estão crendo, e não estão liberando a fé que tem no coração. Mas a gente pode fazer isso. A gente enche o coração com a palavra. Irmãos, eu não sei quais os desafios você tem para essa semana. Eu só sei de uma coisa: quando um cristão enche o coração com a palavra de Deus, quando ele enche com a palavra e confessa, agindo à altura, irmãos,
Aquilo que a palavra de Deus promete, Deus é poderoso, Ele tem poder para confirmar aquilo que Ele disse a teu respeito. Agora, o que precisamos estar certo é de que nosso coração está cheio da palavra. Algumas pessoas falam, mas eu tenho medo de que não dê certo. Se tem medo, não tem fé ainda. A fé ainda não está plenamente enraizada. E para finalizar, o último texto. Romanos capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4. Quem aqui conhece a história de Abraão? A história de Abraão era, o seu nome antes era Abrão, que não tinha pai. Perdão, que não tinha filho, ele não era pai. Mas aí Deus disse, tu não mais será chamado de Abrão, e sim Abraão. Deus mudou o nome dele, e a mudança do nome significava dizer que seria pai de uma numerosa multidão. Teu nome agora é Abraão, que significa pai, diga pai. E por onde Abraão passasse, ele saía dizendo, quando perguntavam a ele, vem cá, como é o teu nome? Meu nome é Abraão. Mas Abraão significa pai, tu já é pai, Deus disse que eu sou pai. Verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual o creu, o Deus que vivifica os mortos, e que chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, diga ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, será assim a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, é possível um cristão enfraquecer na fé? Lamentavelmente é, quando ele enfraquece na leitura, meditação e confissão da palavra. Amém? É possível ele enfraquecer ou se fortalecer na fé. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga pela fé, se fortaleceu fazendo o que, irmãos? Glorificando a Deus ou dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Por isso, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Esses textos falam que Abraão considerava o seu corpo amortecido. Ele sabia das suas limitações e das limitações de Sara. Abraão não negou a circunstância. Ele sabia da sua limitação, do seu corpo e de Sara. De fato, irmãos, Abraão acordava e dormia com a circunstância, ele tomava café da manhã, ele almoçava, ele tomava café à tarde, lá em Fortaleza chamam merendava, jantava com a circunstância. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, Abraão convivia com a circunstância, tomava chimarrão com a circunstância. Ele sabia das suas limitações, ele convivia com a limitação, porém, ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Como é que Abraão glorificava a Deus? Abraão saía gritando pelos desertos, glória a Deus, glória a Deus. Não, Abraão falava aquilo que Deus havia falado sobre ele. Toda vez que Abraão falava, meu nome não é mais Abrão, meu nome é Abraão, pai de uma multidão. Ele ainda não era, mas se Deus disse, ele acreditou e falava o que Deus falou sobre ele. Toda vez que ele falava o que Deus falou sobre ele, ele se fortalecia na fé e glorificava a Deus. Falar as circunstâncias do mundo não glorifica a Deus. Agora, falar o que Deus falou a teu respeito, glorifica a Deus e te fortalece na fé. E o que foi que Deus já falou a teu respeito? Eu sou o teu pastor e nada. O que foi que Deus falou a teu respeito? É só procurar na Bíblia. Por onde Abraão passava, irmãos, ele glorificava a Deus, se fortalecendo na fé e falando o que Deus falou a respeito dele. Eu disse que ia ler só esse versículo, né? Mas eu vou citar só outros, observe.
O Salmo 91, não precisa abrir, é um salmo messiânico. Por quê? Porque aponta para as realidades que estamos vivendo, que estão disponíveis para nós. O Salmo 22 é um salmo messiânico, o Salmo 23, o Salmo 91, bem como outros salmos. E no Salmo 91, no versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. Diga, direi do Senhor. E no verso 9 fala: pois disseste, o Altíssimo é a minha morada, fizeste do Altíssimo o teu esconderijo. 2 vezes no Salmo 91 está falando sobre falar algo sobre Deus. De fato, as pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo, e esse esconderijo não é um esconderijo físico, fala de uma comunhão com Deus, fala de uma prática da palavra, uma comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é uma pessoa que tem confessado algo sobre Deus, algo positivo. Sabe o que é que ele diz? Eu confio em Deus, Ele supre as minhas necessidades, eu confio nele, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me assiste, porque nós temos uma aliança. Amém? No final diz: na sua angústia estarei com Ele. Que lindo, irmão Marcelo. Jesus, o Senhor vai estar comigo na angústia, mas Ele vai estar com a gente, não é para lamber as feridas não, é para tirar da angústia. Amém? Deus está conosco, irmãos, não é para nos tirar de lá. Na sua angústia eu estarei, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus tem um desejo para cada um de nós. De acordo com o que nós lemos em 2 Coríntios, Deus sempre nos conduz em triunfo. O desejo de Deus para nós, irmãos, nunca foi fracasso. Deus não planeja isso para nenhum filho. Eu tenho agora Noel, com 8 meses. Eu não planejo nada de ruim para a vida dele. Eu não planejo o fracasso, de forma alguma. Não planejo. Eu quero sucesso para a vida dele. Jesus disse: se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Eu que sou limitado, quero dar o melhor para o meu filho, quanto mais Deus, que é sublime, supremo, todo-poderoso, amoroso, misericordioso, e é o nosso Pai. Ele quer o melhor para nós. Amém? Você foi abençoado? Amém. Aleluia. É uma oportunidade que temos de confessar aquilo que cremos no coração. Amém? É como eu falei, não sei quais os desafios que você tem essa semana, esse mês ou daqui para frente. Mas eu sei de uma coisa: quando nos posicionamos nessa palavra, essa palavra, eu já percebi, é como uma escada rolante. A gente nem faz força, se posiciona e ela vai levar lá para cima, para onde a gente vai chegar. Claro que o único esforço que temos é a leitura, meditação, guardar a nossa mente contra essas informações aí fora do mundo. Amém? Você tem uma oportunidade, irmãos, e claro, nós vamos fazer isso, o pastor vai, a gente confessar aquilo que a gente quer receber essa semana. Aquilo que você acha, mas tem uma coisa que está travada, confesse o que você crê no coração. Eu te dou graças, Pai, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, por essa igreja crescendo, os teus filhos se fortalecendo, crescendo, Pai, cada família aqui representada, Pai, sendo alcançada, assistida por Tua graça e pela Tua palavra poderosa no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelos Teus filhos praticando a Tua palavra, Pai, andando na prática da Tua palavra e colhendo os benefícios. E os benefícios já estão descritos nessa palavra, Pai. Sim, provisão, proteção, cura, sucesso, Pai, é o que está disponível para cada filho Teu que aqui está presente. Eu te agradeço por uma igreja crescendo, se santificando. Eu te agradeço, Pai, porque muitas outras pessoas que estão perdidas nessa cidade, elas vão chegar aqui, vão encontrar a Cristo, Pai, e vão crescer, desfrutar das Tuas bênçãos e vão alcançar outras pessoas. Eu te agradeço, Pai, porque a missão dessa igreja está bem clara: alcançar essa cidade. Assim como outras igrejas, essa igreja vai alcançar, vai anunciar a Cristo, propagar as boas novas de salvação e mostrar que existe uma vida melhor. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém?